quando você foi escolhido ao mesmo tempo, pelo Cavaleiro Dragão Esquelético e pelo Rei Dragão Esquelético, você não deu a mínima para isso. Virou-se e fez um pacto com um zumbi Krunk desprezado por todos. Todos achavam que você estava louco, mas você não conseguiu resistir a um sorriso de canto de boca, apenas porque o sistema disse que, ao conseguir vincular o zumbi, você poderia evoluí-lo para o Rei Zumbi Gigante. No segundo seguinte, duas luzes de repente saíram do círculo mágico, caindo sobre você e o zumbi. Parabéns, anfitrião, escolha bem-sucedida. Recompensa: Rei Zumbi Gigante. Em seguida, sua mente se moveu, e a consciência foi para um espaço incrivelmente misterioso. E esse espaço é onde cada contratante armazena seus mortos-vivos. Nesse momento, o zumbi, após a purificação daquela luz, já tinha pelo menos 3 metros de altura, com músculos rígidos como granito, e uma luz escarlate brilhava em seus olhos. Você percebeu sua consciência. Jianshin se ajoelha diante de você com um joelho no chão. Jianshin. Saudações, mestre. Jin. Novo objetivo ativado. Participe do teste de força. Você olha para o painel de atributos e vê as habilidades desbloqueadas que são incontáveis. Você ficou paralisado por 2 segundos e meio. Qualquer uma dessas habilidades é apocalíptica, mas todas são de existência devastadora. Antes que você possa pensar mais, um grito forte o desperta. Garoto, eu realmente não pensei que você faria uma decisão tão estúpida. Não escolher um tão poderoso rei dos esqueletos e cavaleiro. Em vez disso, você fez um pacto com um zumbi Krunk desprezado por todos. A pessoa que chegou é o diretor de uma das 3 principais universidades. E quem falou agora é o diretor da Universidade de Mortos-Vivos de Qinshen, a número 1. Ao ver Qinshan tão irritado, você estava prestes a explicar, mas foi interrompido. Você não precisa dizer nada. Eu estou aqui para anunciar que nosso acordo anterior está cancelado. Você, que fez um pacto com um morto-vivo Krunk, você não tem qualificação para ser um aluno especial da nossa Universidade de Mortos-Vivos. Os 2 diretores das universidades Qinshan e Tianyuan, se ainda tiver interesse nisso, vocês podem recrutar quem quiserem. O diretor Qin terminou de falar e se virou para sair. A mensalidade da nossa Universidade Qinshan é muito alta. Se você conseguir pagar a mensalidade, nós ainda seremos muito acolhedores. Desde que você esteja disposto a pagar a mensalidade, você também pode vir para a nossa Universidade Tianyuan. Garantimos um tratamento igualitário. Os diretores das 2 grandes universidades particulares, Qinshan e Tianyuan, concluíram. Também retornaram à sessão VIP. Neste momento, o professor no palco anunciou o início do teste de poder de combate. Desde que consiga causar 200 de dano ao boneco de metal, você poderá receber convites de várias universidades. Mas você estava prestes a entrar para o teste, quando alguém o deteve. Você, um pequeno lixo com contrato Krunk. Não há necessidade de desperdiçar o tempo de todos. E qual é o problema com o Krunk? Todo estudante que completar um contrato pode realizar o teste. Eu só estou exercendo meu direito. Se não fosse para completar a missão, você não quer ficar nem um minuto nessa escola nojenta. Sob os olhares desdenhosos de todos, você subiu na plataforma de teste. Jin, parabéns, anfitrião, você completou a missão. Recompensa da missão: Controle do Trovão. Nova missão publicada. Mate 100 demônios de nível bronze. Recompensa: habilidade desbloqueada, Saque. As criaturas que você matar serão convertidas em energia, que podem aumentar sua própria força. Ao ver isso, o canto da sua boca se ergueu levemente. Em seguida, você ativou seu poder espiritual. Você viu um imenso poder se fundir a você. Seu corpo, que já era alto, agora estava com mais de 3 metros. Todos os músculos do seu corpo estavam tão duros quanto granito. Seu cabelo também cresceu muito. No momento em que você se transformou em Jianshin, todos os presentes ficaram boquiabertos. Esse ainda é aquele zumbi inútil? Sob os olhares surpresos de todos, você fez um gesto e apontou para o Homem de Ferro. De repente, um relâmpago apareceu do nada. Ele atingiu o alvo de teste com força. Logo em seguida, um número de 4 dígitos apareceu no painel de teste. 1036. O ataque deste zumbi de nível C. Afinal, é mais alto do que o gênio que contratou o morto-vivo Sranken Imperador da capital. E ainda tem mais de 600 de dano. Aquela energia era realmente um trovão do tipo mais puro e radiante, certo? Um morto-vivo que pode controlar trovões. É realmente muito raro no mundo. Parece que realmente mal interpretamos. O zumbi que o colega Wang contratou é realmente extraordinário. Na sessão VIP, aqueles grandes nomes que são experientes e conhecedores não conseguiram mais ficar sentados. Justo quando você estava se preparando para sair, os diretores Qinshan e Tianyuan, todos se colocaram à sua frente. Colega Wang, eu realmente fui um pouco imprudente agora. Para compensar a injustiça que você sofreu agora,
Desde que você esteja disposto a vir para nossa escola. Eu te darei 5 milhões por ano em bolsa de estudos, além de 2 irmãs mais velhas para te acompanhar. O diretor da Universidade Qinshan, mordendo os dentes, também não se deixou ficar para trás. Eu ofereço 6 milhões. E os professores da nossa escola também são muito atraentes. Eu posso te arranjar algo diferente todos os dias. Dar a você um acompanhamento individual. Os 2 diretores estão sendo um pouco apressados, não estão? O aluno Wang certamente está priorizando nossa Universidade de Mortos-Vivos. Nesse momento, o diretor Qin também saiu calmamente da multidão. Ele ajustou levemente os óculos. Voltou-se para você com um sorriso amigável. Aluno Wang, você me prometeu antes que iria se tornar um aluno especial da nossa Universidade de Mortos-Vivos, além de obter um suporte especial de recursos, e ainda ter um especialista de nível diamante para te orientar. Você olhou para ele com indiferença. E quanto a isso? Mas o diretor Qin não disse que estava anulado? Como você fala, parece que está soltando pum. Dizia isso enquanto segurava o nariz. Por que está tão fedido? Foi você que fez nas calças? Você. O diretor Qin ficou tão irritado. No entanto, ele também sabia que tinha suas falhas. Jovens não devem ser tão arrogantes. Acredito que você deveria pensar bem sobre o futuro. Não importa o quão talentoso você seja, para se destacar, precisa de muitos recursos. Sem o apoio da Universidade de Mortos-Vivos, é difícil para você crescer. O diretor Qin está certo. É melhor você não fazer birra. Vá para a Universidade de Mortos-Vivos como um bom garoto. Então, um homem vestindo um uniforme preto apareceu. Ele estava se aproximando lentamente de você. Atrás dele, havia um jovem que se parecia um pouco com um homem. O jovem ergueu o queixo, com uma expressão arrogante. E a pessoa que se aproximava era o vice-comandante de uma das 10 principais legiões da Daxia. Ele era o vice-comandante da Legião da Morte, Bai Yanlan. Sua esposa é a única filha do chefe da renomada família Gu, Imperatriz. O jovem atrás dele é o gênio da família Gu da Imperatriz, que fez um pacto com o Lis King de nível S. Gu Tianyuan. Garoto, você não pode ir a lugar nenhum. Você só pode ir para a Universidade Qinshen. E o diretor Qin é meu amigo íntimo. Você precisa se desculpar com ele agora. Bai Yan olhava para você de cima, com uma postura superior. Vice-comandante Bai, essa sua atitude não é muito adequada, né? Afinal, o Xiao Wang não é um dos seus soldados. Ele tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Os diretores das universidades Qinshan e Tianyuan. Ele se expôs muito para ganhar sua aprovação. Bai Yanlan fez um gesto com a mão, olhando de forma desafiadora. Eu sou o pai dele. Diga-me, isso que eu disse faz sentido? As palavras de Bai Yanlan foram como um raio em um dia ensolarado, chocando a todos. Na verdade, Bai Yanlan é a personificação de Shen Shimei. Ele abandonou sua esposa e filhos. Ele se virou e se casou com a família Gu na capital. Sua mãe, por causa disso, viveu em tristeza até o fim. Você, sem apoio, foi acolhido pela família Gu e começou a viver uma vida miserável. Felizmente, você tinha um talento notável. Depois que você conseguiu se sustentar, você conseguiu fugir da família Gu. Bai Yanlan. Nós não temos mais relação desde 3 anos atrás. Seu filho já está morto. Abominação. Eu realmente te fiz um favor. Bai Yanlan disse enquanto puxava o cinto da calça. Todo o movimento foi muito suave. Pai, deixa que eu vou. Sem esperar que Yanlan agisse, Gu Tianyuan se colocou à sua frente primeiro. E te encarou fixamente. Algo que nasceu de mãe, mas não foi criado por ela. Hoje, deixe-me te ensinar o que significa respeitar a hierarquia. No momento seguinte, uma luz negra brilhou. Gu Tianyuan se transformou em uma criatura de cerca de 2 metros de altura, vestindo um manto negro. Um morto-vivo empunhando um cajado de ossos. Este é o Rei Lis. É realmente um Rei Lis de nível S. No momento em que o Rei Lis apareceu, a sala ficou em alvoroço. Podíamos ver Gu Tianyuan levantando seu cajado. Uma bola de fogo verde apareceu do nada e começou a se dirigir a você. No entanto, você, que se transformou em Jianshin, usou apenas um soco e destruiu completamente aquela chama da alma. Este é realmente o Rei Lis de nível S? Não é nada demais. Os olhos de Gu Tianyuan estavam cheios de espanto. É preciso saber que a chama da alma do Lis King, nem mesmo os contratados de nível prata ousam enfrentar. Não esperava que seu golpe mortal, que ele achava garantido, fosse neutralizado assim, tão forte. Ao lado, Bai Yanlan também não pôde deixar de estreitar os olhos. Ele claramente também ficou impressionado com a força de seus mortos-vivos. Tianyuan. Ele pode ter uma forte resistência a ataques mágicos. Tente ataques físicos. Após uma breve desconcentração, Gu Tianyuan levantou a varinha novamente. Mais de 10 braços romperam a terra. Em seguida, dezenas de guerreiros esqueléticos armados com longas facas apareceram diante de você.
Esta é a habilidade exclusiva do Lich King, a técnica de invocação de mortos-vivos. O poderoso Lich King pode até convocar um exército de mortos-vivos de mais de 10.000. Se Gutia Niuan puder se tornar uma estrela brilhante, ou talvez um convocador de nível rei, um indivíduo equivale a um exército. Olhando para os mais de 10 guerreiros esqueléticos à sua frente, você soltou um sorriso de canto de boca desdenhoso. Não passam de carne de canhão. Em seguida, você fez um gesto mágico, e o céu se iluminou com relâmpagos e trovões. Você consegue controlar o trovão. Bai Yanlan, Gutia Niuan. Praticamente em uníssono, ambos exclamaram em choque. O trovão vigoroso sempre foi o maior inimigo dos mortos-vivos e demônios. Em um piscar de olhos. Então, mais de uma dúzia de relâmpagos roxos desceram do céu. Em um instante, eles despedaçaram os vários guerreiros esqueléticos. E havia um relâmpago ainda mais robusto, que caiu diretamente em direção ao Lich King. Ao ver isso, o rosto de Bai Yanlan mudou drasticamente. Ele rapidamente mobilizou sua força espiritual para ajudar Gutia Niuan a resistir à invasão da força do trovão. Embora tivesse conseguido bloquear o ataque do trovão, Gutia Niuan não conseguiu mais manter o estado de fusão com os mortos-vivos. Transformou-se na aparência de uma pessoa comum. Este é realmente o seu verdadeiro poder? No meio da multidão, a garota mais popular da escola, Shen Yurou, ao ver você se transformando em Jianshin, ficou tão impressionada que parecia ter sido atingida por um raio. Antes, ela queria competir com você, mas agora ela já não consegue imaginar a diferença entre vocês. Tia Niuan, como você está? Bai Yanlan, ao ver Gutia Niuan tossindo sangue, estava preocupado. Pai, agora estamos acabados. Meu Lich King sofreu um golpe devastador. Não poderei convocá-lo novamente em um curto período. O quê? O rosto de Bai Yanlan mudou drasticamente enquanto ele olhava para você e gritava. Seu desgraçado. Veja como você machucou seu irmão. Ele ainda é apenas uma criança. Como você teve coragem de fazer isso? Ao ouvir isso, você simplesmente acenou com a mão, desprezando. Já que ele quer me matar, então deve estar preparado para ser morto por mim. Ele teve esse destino por culpa própria. Maldição. Você ainda tem coragem de responder. Bai Yanlan estava furioso. Pai, você precisa se vingar por mim. Não o deixe escapar. Eu quero que ele sofra 10 vezes mais do que eu. Gutia Niuan olhou ferozmente para você. Filho, fique tranquilo. Vou fazer ele se ajoelhar e pedir desculpas a você. Bai Yanlan fez um movimento e seu semblante se tornou sério. Ao mesmo tempo, uma aura poderosa veio em sua direção como uma avalanche. Embora você se sentisse como se estivesse carregando um peso imenso, você ainda mantinha os punhos cerrados, sem se render. O suor escorria pelo seu rosto, pingando no chão. Ainda não se rendeu. Muito bem. Então eu vou te fazer se render. Bai Yanlan caminhava em sua direção passo a passo. As veias de sua mão apertando o cinto estavam estouradas. Mas, no momento seguinte, uma figura apareceu de repente à sua frente. Era um homem de meia idade, vestido com um uniforme militar, de postura ereta. Com a aparição dessa pessoa, você imediatamente sente a pressão diminuir. A aparição do homem de uniforme militar surpreendeu a todos, mas todos não puderam deixar de balançar a cabeça. O traje desse militar é apenas um oficial da guarda da cidade de Qin, mas ele estava enfrentando um grupo de mortos-vivos, do vice-regimento do grupo de mortos-vivos, e ele estava enfrentando um grupo de batalha de mortos-vivos, e ele estava diante do respeitável vice-regimento de mortos-vivos. Isso é algo que pessoas normais não podem resistir, mas o que surpreendeu foi que Bai Yanlan realmente conhecia esse militar. Lu Shangtian. O que você quer dizer com isso? Você quer intervir? O militar de meia-idade, conhecido como Lu Shangtian, acenou levemente com a cabeça, como se estivesse falando de algo insignificante, sem demonstrar medo algum devido à identidade, posição e força de Bai Yanlan. Bai Yanlan inicialmente ficou furioso, mas parecia ter se lembrado de algo. Respirou fundo e tentou acalmar seus sentimentos. Você deveria saber qual é a minha relação com ele. Portanto, isso é um assunto pessoal meu. Você não tem direito de perguntar. Deixe-me passar. Você disse que eu deveria deixar, então vou deixar. Eu não ficaria muito envergonhado? Lu Shangtian respondeu algo para Bai Yanlan então. Ele se virou e te perguntou. Qual é a relação entre vocês? Você respondeu prontamente com 2 palavras. Inimigo. Muito bem. Lu Shangtian exibiu um sorriso satisfeito. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então agora somos amigos. Um amigo em dificuldade. Eu, Lu Shangtian, não posso ficar de braços cruzados. Lu Shangtian, não me faça ter que lutar contra você. Depois de um tempo, Bai Yanlan finalmente conseguiu dizer uma frase. Eu realmente quero ver quão forte você é, considerando sua conexão. Com esse tipo de força, você é vice-comandante da Legião? Parece que não há mais ninguém na Legião da Morte.
Diante da ameaça de Bai Yanlan, Lu Shangtian não deu a mínima. Ao mesmo tempo, sobre Lu Shangtian, de repente, uma aura poderosa irrompeu, direcionada exclusivamente a Bai Yanlan. Sentiu uma poderosa aura se aproximando. Bai Yanlan retrocedeu vários passos como se tivesse sido atingido por um raio. Seu nível de cultivo, na verdade, alcançou o nível de 9 estrelas brilhantes. Basta saber disso. Eu protegi esse pequeno. Se você não está satisfeito, mande Gu Shan vir falar comigo pessoalmente. Ao ouvir isso, o rosto de Bai Yanlan ficou ardente. Gu Shan é o comandante da Legião da Morte. As palavras de Lu Shangtian claramente não o considerou. Vá contar para aqueles velhos que lavem o pescoço. Quando eu entrar no dia do rei, esse será o momento de acertar as contas com eles. A voz de Lu Shangtian era incrivelmente fria. A intenção de matar era tão intensa que fez Bai Yanlan sentir como se estivesse em um poço de gelo. Ele podia sentir. Lu Shangtian realmente vislumbrou o caminho para o nível de rei. Lu Shangtian, você pode protegê-lo por um tempo, mas não conseguirá protegê-lo para sempre. Eu não preciso protegê-lo por toda a vida. Apenas por um breve período. Ele pode se tornar uma existência que você não ousa provocar. Eu tenho total confiança nesse garoto. Ao ouvir isso, Bai Yanlan sorriu desdenhosamente. Mesmo se eu lhe der 30 anos, ele ainda assim terá dificuldade em ver minhas costas. Ele me vê como um sapo no fundo do poço olha para o céu. Bai Yanlan, por ser alguém que já passou por isso, sabe que se tornar um nível estrela é muito difícil. Ele também pagou um preço alto para chegar até aqui. Até mesmo, Bai Yanlan sempre se sentiu grato pela decisão que tomou. Se não tivesse escolhido se agarrar à família Gu, e sim viver com aquela mulher comum que é sua mãe, então, se ele poderia se tornar um forte nível diamante seria uma incógnita. O que você acha? Lu Shangtian não discutiu com Bai Yanlan, mas se virou para você e perguntou. Houve uma breve pausa. Você respondeu com firmeza. Bai Yanlan, dentro de 10 anos, eu definitivamente serei uma existência que você admirará. Eu vou resolver todas as nossas mágoas com você. Sua voz não é alta, mas é extremamente firme. Lu Shangtian olhou para Bai Yanlan com um sorriso enigmático. Você ouviu? Tudo bem, tudo bem. Estou ansioso pelo dia em que você irá resolver minhas questões. Bai Yanlan deu um sorriso cheio de significado. Ele então se virou e foi embora com Gu Tianyuan, observando as silhuetas dos dois se afastando. Você soltou um suspiro de alívio em segredo. Enfrentando Bai Yanlan, você ainda está sob uma grande pressão. Só que uma voz dentro de você continua te lembrando. Você não pode ceder de jeito nenhum. Pequeno, quais são seus planos a seguir? Lu Shangtian olhou para você. Ele está ansioso pela sua próxima resposta. Você olhou para os diretores das diversas universidades. Como resultado, os olhares de todos rapidamente desviaram. A sua relação com Bai Yanlan já é conhecida por todos. Pode-se dizer que é um conflito insustentável como água e fogo. Lu Shangtian, sendo um poderoso guerreiro de 9 estrelas, pode não temer Bai Yanlan e a família Gu, mas eles não podem. Claro que é para aprimorar a si mesmo. Aumentar o poder. General Lu, não sei se posso me juntar ao exército. Você também sabe sua situação. Parece que só há este caminho a seguir. Claro que pode. Lu Shangtian acenou levemente com a cabeça. Mas há uma coisa que devo te avisar. No exército, o que importa é a força. Não haverá tratamento especial por causa do seu talento. Para adquirir recursos para aumentar o poder no exército, depende de conquistas. Entendi. Você acena com a cabeça em concordância. Estou disposto a me juntar ao exército. Não preciso de tratamento especial. Só quero poder matar demônios. Há habilidades de pilhagem prestes a serem desbloqueadas. Você acredita que no campo de batalha, sua força aumentará mais rápido. Ao ouvir isso, Lu Shangtian sorriu. Você realmente tem uma paixão ardente. No avião, Gu Tianyuan, com os punhos cerrados, perguntou sem entender. Quem exatamente é Lu Shangtian? Você parece ter medo dele. Ele é um lunático. Além disso, ele se tornou inimigo mortal da família Gu por algumas questões. Aquela família não o eliminou. Gu Tianyuan estava confuso. Muitas pessoas tinham inimizades com a família Gu. A grama nos túmulos já estava a 2 metros de altura. Tentaram, mas desistiram depois que 2 especialistas de nível estrelado morreram. Todos os especialistas de nível estrelado caíram. Gu Tianwan estava extremamente chocado. Um especialista de nível estrelado é suficiente para ser o senhor de uma cidade. Essa é uma figura que comanda milhões de pessoas. Para cultivar um, é necessário muito esforço. A morte de um é um grande acontecimento. Lu Shangtian, após matar um especialista de nível estrelado da família Gu, conseguiu ainda escapar impune. Gu Tianyuan não conseguia acreditar que isso era verdade. Bai Yanlan suspirou resignado. Ele disse com desânimo. Se fosse possível, a família Gu certamente não desistiria assim. Mas Lu Shangtian foi vice-comandante do batalhão de punição celestial.
Ele tinha um poder formidável e uma boa posição. A família Gu também estava sem alternativas. Depois de ouvir as palavras de Bai Yanlan, Gu Tianyuan ficou em silêncio. Ele realmente percebeu a força de Lu Shangtian. Mas aquele cara... Pense na humilhação que sofreu na academia. Gu Tianyuan cerrava os dentes, com o rosto cheio de ressentimento. Fique tranquilo. Papai com certeza vai ajudar você a desabafar. Ao mencionar você, os olhos de Bai Yanlan brilharam com um frio gélido. Só com a morte do rei, eu poderei realmente desabafar. Gu Tianyuan tinha uma expressão sombria. Você não vai sentir falta, vai? Bai Yanlan ficou surpreso por um momento e então balançou a cabeça. Criança boba, o que você está dizendo? Como eu poderia sentir falta? Que tipo de coisa é aquele cara? No meu coração, você é o único filho que tenho. Dito isso, Bai Yanlan acariciou carinhosamente a cabeça de Gu Tianyuan. Mas ele não percebeu. Nos olhos baixos de Gu Tianyuan, passou um traço de desprezo. Ao mesmo tempo, você estava sentado no carro, olhando pela janela, perplexo. General Lu, este lugar parece não ser o acampamento da guarnição da cidade. Você, garotinho, realmente observa bem. Aqui definitivamente não é a guarda da cidade, mas sim o grupo de caça aos demônios. Lu Shangtian olhou profundamente para você. O grupo de caça aos demônios. Ao ouvir isso, suas pupilas se contraíram abruptamente. O poder de defesa de uma cidade geralmente é dividido em duas categorias. A primeira é a guarda da cidade, normalmente em grande número e com força desigual, responsável principalmente pela defesa da cidade, segurança e outras tarefas. A segunda é a elite do exército, uma formação de combate composta por selecionados, chamado de grupo de caça aos demônios. No grupo de caça aos demônios, há muitos fortes. O nível prata é apenas o requisito de entrada. O líder de cada equipe é pelo menos de força nível ouro, e há até fortes de nível platina. E a principal responsabilidade do grupo de caça aos demônios é reconhecimento, decapitação, tarefas de alta periculosidade como o snipping. Eu vi suas duas tentativas de ataque. Em termos de poder de combate, não é em nada inferior a um convocador de nível prata. Tal força jogada no campo de novatos seria um desperdício de tempo. Por isso, eu quero te recomendar para se juntar diretamente à Legião da Caçada aos Demônios. Embora a Legião da Caçada aos Demônios frequentemente enfrente demônios em batalhas muito perigosas, no entanto, também há mais oportunidades de conquistar méritos. Seus olhos brilharam. Lutar contra demônios não é exatamente o que você quer? Muito obrigado pela promoção, general. Não se apresse em agradecer. Eu apenas estou te oferecendo uma oportunidade. Quanto a se você conseguirá se juntar à Legião da Caçada aos Demônios, para se tornar um membro da equipe de caçadores de demônios, ainda depende de você passar no teste do capitão. Pouco depois, o veículo militar parou em um vasto campo de treinamento. Quando você e Lu Shangtian saíram do carro, você viu 4 figuras paradas em frente ao veículo. Os 4 eram homens e mulheres. Todos estavam vestidos com uniformes de combate e em posição de firmeza. Quando os 4 viram Lu Shangtian, fizeram uma saudação ao mesmo tempo. O objetivo de reunir todos é para apresentar a vocês um novo membro. Lu Shangtian se virou levemente de lado e te deixou sair. E ele começou a te apresentar um a um. O capitão do quarteto se chama Qin Feng. Ele tem um semblante severo, é alto e possui uma presença imponente. O vice-capitão Wu Lei é de aparência comum. Após sentir seu olhar, ele sorriu amigavelmente. Já Zhou Yui tinha metade do rosto escondido sob uma máscara contra o vento. Mas de seu olhar, você leu 4 palavras. Por favor, não se aproxime. Já Yi era um jovem de aparência pálida. Com os olhos sonolentos, ele parecia desanimado. General, não se sabe a qual equipe ele pertencia antes. O capitão do grupo Break Off Down, Qin Feng, fez algumas perguntas. Não há equipe. Seu nome é Wang Guan. Ele é um estudante do 3º ano do ensino médio da escola secundária Qin Shen. O morto-vivo do pacto é um zumbi. Lu Shangtian respondeu honestamente. Que coisa? Não há nenhuma equipe. Isso não significa que ele é um novato puro? Acabou de se formar no ensino médio. Ou seja, ele acabou de realizar a cerimônia do pacto. Seu poder é apenas de um nível de bronze e 1 estrela. Após ouvir as palavras de Lu Shangtian, os membros do grupo Break Off Down ficaram perplexos. Não pude deixar de emitir um som de surpresa. General, este cara tem alguma relação especial com você? Após hesitar um pouco, Qin Feng não pôde deixar de perguntar. Ele inconscientemente considerou alguém com conexões. Ao ver que todos pareciam entender errado, Lu Shangtian balançou a cabeça, resignado. Eu não tenho nada a ver com Wang Jiu. Eu o trouxe apenas porque achei que ele tinha potencial. Se o jogássemos na guarda da cidade, ele seria desperdiçado. Essas palavras deixaram todos em silêncio. Olhares direcionados a você aumentaram em confusão. Um jovem que firmou um pacto com um zumbi, um dos 3 tipos de mortos-vivos. Você me disse que isso era potencial.
Que piada é essa? Um talento tão excepcional como o general se juntar à nossa equipe da Aurora. Não seria um desperdício? Ou então, basta. Lu Shangti interrompeu as palavras de Qin Feng. Você não está apenas preocupado com a falta de força de Wang Jiu? Para ser sincero, ele pode não alcançar o nível dos membros de elite, mas ele definitivamente atende aos padrões para se juntar ao grupo de caçadores de demônios. Vocês podem facilmente seguir os padrões para aceitar novos membros. Testem esse garoto. Com isso, Qin Feng falou de forma séria. Se ele conseguir passar em nosso teste, eu concordarei que ele se junte ao nosso time Aurora. Sem problemas. Estou disposto a aceitar o desafio. Sem esperar pela resposta de Lu Shangtian, você não hesitou e se adiantou. A partir da conversa entre as duas partes, você percebeu que o time Aurora era especial. Afinal, não é qualquer um que pode negociar com Lu Shangtian. Juntar-se ao time Aurora para mim só traz benefícios, sem desvantagens. Velho Wu, venha testar. Qin Feng designou diretamente o vice-capitão. Wu Lei sorriu de maneira maliciosa. O garoto respondeu de forma direta. Mas ele ainda é ingênuo, não sabe como o mundo pode ser cruel. Hoje eu vou te dar uma boa lição. Garoto, preste atenção. No nosso acampamento militar, não observamos talento, apenas força. Portanto, eu quero ver qual é a sua força. O conteúdo da sua avaliação é resistir aos meus ataques por 5 minutos. Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça. Aguentou 5 minutos. E depois? O que depois? Se você conseguir aguentar 5 minutos, considerarei que você passou no teste. Você não acha que aguentar 5 minutos sob meu comando é uma tarefa fácil, certo? Realmente, a ignorância traz coragem. Ao lado, An Yi balançou a cabeça, sem palavras. Naquela época, ele tinha um poder de prata 3 estrelas. Mas ele teve que usar todas as suas forças apenas para aguentar 5 minutos. Depois disso, ficou deitado na cama por 2 dias antes de se levantar. Muito bem. Não vamos perder tempo. Vamos nos preparar para começar. Wu Lei, após falar, dirigiu-se primeiro ao centro do campo. Fundamente seu morto-vivo. Assim que as palavras de Wu Lei ecoaram, uma onda de poder espiritual irrompeu, levantando uma tempestade. Em seguida, um urso de ossos, com mais de 5 metros de altura, apareceu no campo. Não tenha medo. Embora eu seja prata 9 estrelas, usarei apenas o poder de prata 5 estrelas. Neste momento, a aura do urso de ossos diminuiu significativamente. Nesse caso, eu consigo lutar um pouco. Senti a pressão anterior diminuir drasticamente. Você respirou fundo e ativou o poder da alma para se comunicar com Jianshin. Uma força poderosa se integrou ao seu corpo. Esse cara realmente é um morto-vivo? Depois da fusão, ele ficou meio legal. À distância, Qin Feng e os outros que viram você se transformar pela primeira vez, todos tiveram o mesmo pensamento. É do conhecimento geral que os mortos-vivos são quase sempre assustadores. Após a fusão, os humanos também podem se tornar grotescos. Mas neste momento, você estava com o cabelo esvoaçante. Seus olhos brilhavam intensamente. Aqueles caninos levemente longos não eram apenas assustadores. Na verdade, acrescentaram um ar de estranheza. Sua velocidade era incrível, rápida como o vento. Em um piscar de olhos, você já estava na frente de Wu Lei. Um soco foi desferido. O ar emitiu um som doloroso de sobrecarga. Wu Lei, como um forte lutador de 9 estrelas de prata, tinha muita experiência de combate. Imediatamente percebeu o seu soco. O ataque deveria ter alcançado nível prata. O urso de ossos que o Wu Lei se transformou soltou um rugido baixo. Agitou a pata de urso de ossos do tamanho de uma tampa de panela. Bateu na sua mão fechada. Trocaram golpes duros. General, aqui realmente acabaram de fazer um pacto com o morto-vivo? Ao longe, An Li estava com os olhos arregalados. Já não estava mais naquela atitude preguiçosa. Ao seu lado, Zhou Yui. Em suas pupilas também brilhava uma luz de incredulidade. Apenas com este movimento, ela deduziu. Sua força não era inferior à dela em muito. O que vi com meus próprios olhos poderia ser falso? O rosto de Lu Shangtian também estava cheio de emoção. Seu desempenho o surpreendeu demais. Sem mencionar a poderosa magia do trovão. A força que explodiu neste momento já era comparável ao nível prata 4 estrelas. Enquanto os outros estavam impressionados com sua força, Wu Lei estava mais chocado com a força do seu corpo. Ele sentiu que aquele tapa foi como se tivesse batido em uma liga super forte. A força do impacto feriu. Capitão Wu, você está bem? Você percebeu um comportamento incomum em Wu Lei? Perguntou com preocupação. O que você está dizendo? Estou bem. Estou ótimo. Você não acha que isso me feriu, acha? Wu Lei controlou o urso de ossos balançando a cabeça, mostrando desdém. Ele não se atreveu a demonstrar qualquer desconforto, porque a estrela de prata nova sofreu nas mãos de uma estrela de bronze velha. Se isso vazasse, ele não teria como se recuperar.
Não é à toa que ele é um forte entre as estrelas de prata. De fato, ele é impressionante. Parece que eu preciso me esforçar ao máximo. Enfrentando o Lei, esse forte com estrelas de prata. Eu só posso usar minha técnica de trovão mais poderosa para conseguir lutar contra ele, certo? Você não estava se esforçando ao máximo antes? O Lei ficou surpreso ao ouvir isso. Pelo amor de Deus. É apenas um morto-vivo. Já é absurdo quanto ele é forte, não é? Mas perdemos pessoas, mas não a formação. O Lei nunca se curvará a você, um novato. Vamos dar tudo de nós. Estou curioso para ver quão forte é o seu morto-vivo. Você juntou as mãos e seus lábios tremiam. Uma luz elétrica roxa piscou e desapareceu. Um trovão ecoou pelo céu. De repente, um relâmpago roxo do tamanho de um braço cortou diretamente em direção a Ulei. O coração de Ulei estava em frenesi. Este cara consegue controlar os trovões. Este mundo é tão louco. O morto-vivo se tornou o rei do relâmpago. Diante dos trovões rugindo, Ulei não ousava relaxar nem por um instante. Ele liberou imediatamente a habilidade defensiva mais forte do urso-esqueleto. Era visível a força da terra, de cor amarelada, unindo-se à força negra do morto. Isso formou um escudo diante do urso-esqueleto, como se fosse uma casca de ovo, o envolvendo por dentro. Sob o olhar de todos, o relâmpago roxo instantaneamente destruiu o escudo. Em seguida, ainda havia relâmpagos do tamanho de um dedo polegar, que penetraram no corpo do urso-esqueleto. Em seguida, no corpo do urso gigante esquelético encarnado por Aulei, faíscas elétricas começaram a brilhar. O corpo também não pôde evitar tremer, mas Ulei mordeu os dentes e não emitiu nenhum grito de dor. General, de onde você realmente descobriu essa aberração? Aí não pôde deixar de perguntar em voz baixa. Lu Shangtian sorriu levemente. Eu já disse. Wang Jiu antes era apenas um estudante da escola número 1. Eu vejo que seu time tem estado um pouco cheio de si recentemente. É uma boa oportunidade para este garotinho dar uma lição em vocês. Assim que essas palavras foram ditas, um estrondoso trovão ressoou pelo céu. Relâmpagos roxos piscavam como sombras, enquanto todos estavam preocupados. Se você continuar assim, o Lei realmente conseguirá aguentar? Sua voz de repente se fez ouvir. Capitão Wu, eu acho que já não há mais necessidade de realizar o teste. Após um breve silêncio, o Lei começou a falar lentamente. De fato, não há necessidade de continuar. Eu perdi. A voz de Ulei estava cheia de sensação de fracasso. O que? O vice-capitão se rendeu. No limite da arena, Anyi tinha uma expressão de incredulidade. O poder relampejante liberado por Wang Jiu não era fraco. O velho Wu com certeza terá que se esforçar ao máximo a partir de agora. De acordo com as regras anteriores, usar um poder superior ao de 5 estrelas de prata significa que o velho o perdeu. O capitão Qin Feng ao lado falou devagar. Portanto, é mais digno para o velho Wu se render diretamente. Se não fosse pelo general Lu ter trazido Wang Jiu pessoalmente. De qualquer forma, eu não consigo acreditar. O verdadeiro poder de Wang Jiu é apenas de uma estrela de bronze. Ao mesmo tempo, você e o Lei também desfizeram seus estados de fusão. Aproximaram-se de todos. O capitão Qin Feng deu um passo à frente. Jiu, seja bem-vindo ao time Aurora. Eu sou o capitão Qin Feng, contratador de mortos-vivos de nível B. Poder da alma, ouro 2 estrelas. Membro da equipe Aurora, Anyi. Contratador de almas de vingança de nível A, Anyi. Poder da alma, prata 7 estrelas. Bem-vindo. Zouiui. Nêmesis. Prata 7 estrelas. Bem-vindo ao time. Finalmente, a única mulher do time também se apresentou. Após os outros concluírem suas apresentações, você, um pouco tímido, começou a falar lentamente. Olá a todos, meu nome é Wang Jiu, um recém-formado do ensino médio. Poder da alma atualmente é bronze e 1 estrela. O morto-vivo contratado é um zumbi de nível C. Pare. De repente, o vice-capitão Ulei interrompeu sua fala. Me diga quem classificou seu morto-vivo como nível C. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a essência cultural da Xia. Isso mesmo. O morto-vivo de Wang Jiu definitivamente não pode ser de nível C. O capitão Qin Feng assentiu com um semblante sério. Eu já vi um contratador de mortos-vivos de nível S na cerimônia de contrato. Naquele momento, o poder que ele exibia não ultrapassava o nível de bronze. O morto-vivo de Wang Jiu definitivamente não é de nível S. Lu Shangtian, que estava em silêncio, de repente falou. Eu acredito que deva ser de nível S. Ou eu deveria dizer seu outro nome. A Ordem Divina. Ao ouvir isso, todos gasparam em choque. Deus representa o Supremo que observa todos e é onipotente. Até agora, a existência desse nível ainda é apenas uma lenda. Mas todos sabem. Se a grande Xia realmente deu origem a um Deus, certamente poderá exterminar os demônios e trazer de volta uma era de paz ao mundo. De repente, você percebe que o olhar de Qin Feng e dos outros sobre você está gradualmente se tornando ardente e intenso.
como se estivessem olhando para um tesouro raro. Capitão e vice-capitão. E todos vocês. Vocês estão me olhando assim. Estou me sentindo muito pressionado. Suas duas mãos estão entrelaçadas. Há um certo significado que não pode ser alocado. Eu digo que vocês não devem colocar pressão demais sobre o Wang Jil. Isso é apenas a minha opinião pessoal. Para realmente ser classificado como S, é necessário passar por uma série de avaliações. Enquanto falava, a expressão de Lu Shangxin começou a ficar mais séria. Agora, a identidade de Wang Jil é apenas o novo membro do seu time da Aurora. A seguir, vocês precisam encontrar uma maneira de aumentar rapidamente a sintonia entre vocês. Há muitas coisas que vocês ainda precisam fazer. Qin Feng acenou com a cabeça seriamente. Fique tranquilo, general. Nós iremos treinar bem o Wang Jil. Vamos tentar fazer com que ele, em pouco tempo, se torne um guerreiro de elite. Então, não devemos perder tempo. Levem esse garoto embora agora. Fora da cidade, há muitos demônios esperando para serem caçados por vocês. A capital imperial, meio-dia depois. Bai Yanlan e seu filho Gu Tianyu acabaram de descer do avião. E então, viram uma mulher atraente e elegante. Ele chegou apressadamente diante do pai e do filho. Tianyuan, deixe a mamãe ver logo. A mulher bonita estava apenas olhando para Gu Tianyuan de cima a baixo. Seus olhos estavam cheios de dor. Tianyuan, eu já sei que seu morto-vivo está gravemente ferido. Mas fique tranquilo. Mamãe já gastou 100 milhões. Comprou uma erva de purificação, especialmente para curar suas feridas. Nesse momento, a mulher bonita finalmente fixou o olhar em Bai Yanlan. Você, como um poderoso de nível estrela brilhante, vice-comandante da 10ª melhor legião da Grande Xia, vice-comandante da Legião da Morte, não consegue nem proteger a segurança do filho. Seria melhor você se jogar contra uma pedra, ou se enforcar com um macarrão, que seja. O sorriso de Bai Yanlan congelou no rosto. Yanyan, deixa eu te explicar. Eu realmente não esperava que o Wang Jil, aquele desgraçado, o morto-vivo do pacto, fosse tão poderoso. Em um instante, causou um grande dano a Tianyuan. E eu realmente quero vingar Tianyuan. Eu até quero matar aquele desgraçado. Se não fosse Lu Shangqi interferindo, eu já teria conseguido. Não me diga o que aconteceu. Eu só me importo com o resultado. O resultado é que Tianyuan se feriu. Aquele pequeno animal foi levado por Lu Shangqi. E agora ele se juntou à equipe de caçadores de demônios. Bai Yanlan já não se atreve a olhar novamente. O olhar ameaçador de Gu Yanran. Não se engane, ele é um poderoso do nível estelar na frente dos outros. Ele é uma figura de destaque também em Daxia. Mas diante de Gu Yanran, ele simplesmente não consegue erguer a cabeça. Porque ele deve ser o sucesso de hoje, totalmente ao apoio incondicional de Gu Yanran. Caso contrário, ele ainda seria um caçador de demônios desconhecido em Qin Shen, um invocador de mortos-vivos sem fama. É mais provável que, para ganhar dinheiro, ele já tivesse morrido nas mãos de um demônio. O que você ainda está fazendo aqui agora? Não deveria eu arrancar a cabeça daquela pequena besta? Para pedir desculpas ao meu Tianyuan? Ao dizer isso, a expressão de Gu Yanran de repente esfriou. A temperatura no ar também caiu drasticamente. Gu Tianyuan involuntariamente estremeceu. Mãe, não fique brava, por favor. Na verdade, isso não é culpa do meu pai. Se for para culpar alguém, culpe Lu Shangqian. E, além disso, no caminho de volta, meu pai também despachou seus subordinados de confiança para ir a Qin Shen e planejar eliminar Wang Jil secretamente. Sério. Após ouvir essas palavras, Gu Yanran olhou para Bai Yanlan. Sério mesmo. Estimo que em meio-dia estaremos em Qin Shen. Bai Yanlan acenou com a cabeça, seriamente. Do outro lado, também é seu filho. Você realmente consegue ser tão cruel? Bai Yanlan de repente começou a rir friamente. Wang Jil é digno de ser meu filho? No meu coração, só existe um filho, Tianyuan. Se não fosse Tianyuan me implorar na época, para me deixar Wang Jil como um brinquedo, eu já o eliminei há muito tempo. Pelo menos você ainda tem um pouco de responsabilidade. No entanto, Wang Jil, afinal de contas, entrou para o exército. Não deixe rastros ao fazer as coisas. Caso contrário, você atrairá grandes problemas. Após uma pausa, Gu Yanran acrescentou. Afinal, Lu Shangqian é um lunático. Se ele se irritar, ninguém sabe o que pode acontecer. Bai Yanlan sorriu levemente. Yanran, pode ficar tranquilo esperando pela notícia da morte de Wang Jil. Aqueles subordinados eu não uso há muito tempo. Não deixarei nenhuma prova. Enquanto isso, a algumas dezenas de quilômetros da cidade de Qin, em uma cidade em ruínas. Qin Feng disse a você. A cidade em ruínas à frente. É o seu campo de treinamento. Sua missão é eliminar todos os demônios na cidade. Nesse momento, uma sombra semi-transparente apareceu silenciosamente diante de você. Ele era Yi, que se transformou em um morto-vivo. Capitão, eu fiz uma investigação completa. Xiao que encontrou um ou dois demônios de nível baixo.
e 3 demônios de força de prata. O número de demônios é maior do que estimamos. Este garoto sozinho pode não conseguir exterminar todos esses demônios. O capitão Qin Feng também franziu levemente a testa. Normalmente, em uma cidade desse porte, 10 a 20 demônios já seria suficiente. Agora temos mais de 100 demônios. Mesmo eu me sinto um pouco impotente. Vamos procurar outro lugar. Capitão, eu quero tentar. Justo quando Qin Feng e os outros estavam se preparando para sair, você já estava sendo atraído por mais de 100 demônios de bronze aqui, e não conseguia se mover. Apenas desbloquear uma habilidade de controle de eletricidade já fez com que seu poder de ataque fosse comparável ao de um 6 estrelas de prata. E se desbloquear a habilidade de pilhagem? Além disso, com as características do Jianshin, eu definitivamente poderia, sozinho, exterminar todos os demônios da cidade. É só uma questão de tempo. Capitão, eu quero tentar, mas podem ficar tranquilos. Se eu realmente não for um adversário, eu certamente me retirarei rapidamente. Ver você tão determinado. Qin Feng também só pôde dizer resignado. Então vamos tentar, mas eu te aviso de antemão. Sua decisão é muito perigosa. Mesmo que eu enfrente tantos demônios, pode haver risco de vida. Obrigado, capitão. Fiquem tranquilos. Eu definitivamente não farei sacrifícios inúteis. Você acena com a cabeça firmemente e se vira decisivamente. Caminhou em direção à cidade. Pude ver que a cidade estava cheia de casas desabadas. Sombras saíam uma a uma do campanário. E no ar, uma curva se lançava em sua direção. Um demônio menor de nível C, não é? Informações relacionadas rapidamente surgem em sua mente. Diabretes de nível C, não é? Uma notícia relacionada rapidamente surgiu em sua mente. Enquanto isso, suas mãos formaram selos rapidamente. Isso não é bom. Aquele garoto instantaneamente alarmou dezenas de diabretes. Precisamos agir. Fora da cidade. Qin Feng, que já se fundiu com a abominação, ao ver o demônio que parecia uma nuvem negra, apressou-se a falar. Mas, no próximo instante, um som de trovão abalou os céus e a terra. Qin Feng e os outros ficaram atordoados. Eles viram acima da cidade. Uma dúzia de relâmpagos apareceu do nada. Caiu como uma punição divina. Em meio a gritos aterrorizados, aqueles diabretes instantaneamente se transformaram em cinzas. O Ule engoliu em seco. Essa pequena canção conseguia soltar tantos relâmpagos de uma vez. Ele não se atrevia a imaginar. Se usasse um golpe tão poderoso durante o teste, qual seria o resultado para ele? Parabéns, anfitrião, por matar um demônio de nível bronze. Progresso da tarefa atual, 47/100. Observando o progresso da tarefa crescer constantemente, você exibe um sorriso satisfeito. O som da batalha alarmou toda a cidade imediatamente. Desta vez, sombras começaram a se erguer de todas as direções. Entre eles, havia 3 demônios da força bruta de nível prata. Quando você queria repetir o truque, ao usar o poder dos raios contra o inimigo, o poder da alma já estava esgotado. Capitão, Wang Jiu parecia incapaz de liberar suas habilidades. Do lado de fora da cidade, todos estavam observando suas ações. Quando você desistiu de usar a habilidade no meio do caminho, optou por lutar desarmado. Eles já tinham suas suspeitas. Prepararão-se para entrar e resgatar. Ai, não é isso. Vamos esperar um pouco. Qin Feng acabou de dar a ordem e mudou de ideia. Assim que você entrou na formação dos diabretes, você realmente socou e destruiu um diabrete com um único golpe. Aquela força incrível deixou todos emocionados. Em contraste com aqueles diabretes, não conseguem te causar dano real. Aqueles dentes afiados e garras caem sobre você. Apenas geram uma série de faíscas. Esse cara não é apenas forte. Sua defesa é assustadora. Anyi soltou um suspiro de surpresa. Ficou chocado como se tivesse descoberto um novo continente. Parabéns ao anfitrião por matar um demônio de bronze. A tarefa atual foi concluída. A recompensa de pilhagem da tarefa foi distribuída. Pilhagem. As criaturas que você abateu serão convertidas em poder da alma para aumentar sua força. Nova tarefa publicada. Matar um demônio de ouro. Recompensa. Transformação corporal uma vez. Enquanto você se alegra no coração, você soca e explode os diabretes que vêm correndo. Parabéns ao anfitrião por matar um demônio de bronze. Você ganhou 10 pontos de poder da alma. Você imediatamente sentiu uma mudança evidente em seu corpo. Uma brisa fresca surgiu do nada e invadiu sua mente. Instantaneamente, recuperou um pouco do poder da alma esgotado. E neste momento, um demônio da força bruta saltou para cima. Ele instantaneamente estava acima da sua cabeça. Ele brandia um enorme punho, vindo em sua direção com um som de vento uivante. Você rapidamente se esquivou e saltou no ar. Sua perna, como uma foice, atingiu com força o joelho do demônio da força bruta. Ouviu-se apenas um estalo. O osso da perna do demônio da força bruta se deformou estranhamente. Maldito inseto!
O demônio da força bruta soltou um grito de dor, com uma mão segurando a perna quebrada. A outra mão agitava-se freneticamente, tentando rasgá-lo. Você aproveitou enquanto o demônio da força bruta se contorcia de dor, reunindo toda a força do corpo. Então, você desferiu um soco poderoso na cabeça do demônio da força bruta. O cabeça do demônio da força bruta, de repente, girou estranhamente 360 graus. Em seguida, caiu de forma rígida com um baque. Ao ver o enorme corpo do demônio da força bruta caindo aos seus pés, você não sentiu grande alegria no coração, mas virou-se para olhar os outros demônios que se aproximavam. Parece que é hora de resolver tudo rapidamente. Em seguida, você fechou os olhos. Concentrou-se para se conectar com o poder da alma da natureza. Nesse meio tempo, um trovão ensurdecedor ecoou entre os céus e a terra. Um raio da espessura de um barril desceu instantaneamente. Esse raio desceu como um dragão. Rugindo, avançou em direção àqueles demônios. Uma grande quantidade de demônios instantaneamente se transformou em cinzas sob o raio. Mesmo o demônio da força bruta, tão forte quanto 5 ou 6 estrelas de prata, ainda não resistiu nem a um segundo sob o poder do trovão, e se tornou cinzas flutuantes. Isso é o fim da batalha? Fora da pequena cidade, todos que sempre quiseram te ajudar no momento decisivo, ficaram todos surpresos, mas nunca chegaram a esperar pelo momento crucial. Qin Feng não pôde deixar de se impressionar. Eu também estive no exército por mais de 10 anos. Já vi muitos gênios, mas nunca vi alguém como Wang Jiu. Capitão, ouvi dizer que nesta edição da capital imperial surgiram muitos gênios de nível S. Não sei se Wang Jiu pode ser mais forte que eles. Embora eu não seja nível S, mas eu acho que não há necessidade de se meter com nível S. Vamos, precisamos ir limpar o campo de batalha, verificar se há algum peixe que escapou. Mas todos entraram na pequena cidade e descobriram que você estava com os olhos fechados. An Yi abriu a boca e estava prestes a falar, mas foi interrompido por Qin Feng. SHHH. Fale baixo. Wang parece que está prestes a superar. E foi nesse momento, de repente, uma onda de poder da alma irrompeu de você. Em seguida, uma onda de alma explodiu. Você alcançou estrelas de bronze. Wu Lei, Zhou Yu e os outros se entreolharam com surpresa. Você conseguiu quebrar 2 níveis consecutivamente. Após um longo tempo, você lentamente abriu os olhos. Então viu diversos olhares que pareciam querer devorá-lo. Capitão, o que vocês estão fazendo? Você realmente quebrou 2 níveis consecutivos. Isso definitivamente nos surpreendeu a todos. Qin Feng exclamou admirado. Em seguida, ele se virou e falou com todos. Bem, o treinamento de Wang Jiu chegou ao fim. Também é hora de voltarmos ao acampamento. Vamos iniciar a missão oficial. Após retornar ao acampamento, An Yi o levou para o dormitório. Qin Feng silenciosamente fez uma ligação. General, você voltou. Como foi o desempenho de Wang Jiu nesta prova? Quantos demônios ele matou? No campo de batalha, ele não mostrou medo? Do outro lado da linha, a voz de Lu Shangtian soou. Estou muito interessado na sua situação. General, quando eu contar, você pode não acreditar. Esse garoto enfrentou sozinho mais de 100 diabretes e 3 demônios de nível prata. Ele não só não teve medo, como ficou muito animado. O mais absurdo é que ele matou mais de 100 demônios sozinho. O quê? Ele é tão forte assim? Do outro lado da linha, a voz de Lu Shangtian também ficou mais alta. Ele claramente estava muito chocado. Ah, sim, general. Tem uma coisa a mais. É que, após matar os demônios, Wang Jiu também teve um avanço em seu cultivo. Ele avançou no combate. Não posso acreditar que ele alcançou tão rápido nível de bronze 2 estrelas. Isso é impressionante. Isso é muito talentoso. Lu Shangtian ficou um pouco surpreso, mas não muito. General, Wang Jiu não apenas avançou para o nível de bronze 2 estrelas, mas alcançou o nível de bronze 3 estrelas. O quê? Subiu ininterruptamente 2 níveis. Mesmo Lu Shangtian, experiente, ficou chocado. Essa situação ocorreu. Provou ser seu espírito. Também lhe conferiu habilidades de absorver, devorar e tomar. Um zumbi tão forte. É a primeira vez que vejo. Seu talento supera minha imaginação. Ele não é apenas poderosamente forte em combate. Sua velocidade de crescimento também será muito rápida. Após um breve choque, Lu Shangxin ficou sério. Vocês descansaram há muito tempo. É hora de assumir algumas missões. Vamos tentar fazer o Wang Jiu crescer rapidamente. Do outro lado, depois que você voltou para o dormitório, você caiu em um sono profundo. Esse sono durou até o dia seguinte, até que An Yi te acordou. Ei, garoto, acorde. Precisamos ir cumprir a missão. Mas antes de realizar a missão, vou te levar para registrar seu nível e pegar os benefícios. Você não fez muitas perguntas. Apenas se lavou rapidamente.
e foi com AI até o setor de suprimentos militares. Com a ajuda de AI, você se registrou formalmente como um membro da equipe Aurora. Não demorou muito. Um uniforme de combate preto foi entregue em suas mãos. Este é um benefício que todos os membros do grupo de caça aos demônios podem obter. Não se engane, é apenas um uniforme de combate de nível básico, mas ainda pode resistir a um ataque total do 9 estrelas de prata. Seu custo é de $500.000 XIA. Tão caro? 500 mil não é uma quantia pequena. Não é à toa que os soldados comuns desejam tanto entrar no grupo de caça aos demônios. Os benefícios do grupo de caça aos demônios não são apenas esses. Os materiais que você obtém dos demônios podem ser vendidos diretamente para o grupo. O preço de compra é muito superior ao do mercado externo. Além disso, as poções, armas e outras coisas que você precisar também podem ser compradas diretamente do grupo de caça aos demônios. À medida que seu posto militar aumenta, você também desfrutará de descontos maiores. Com as explicações de AI, você ficou cada vez mais tentado. Não esperava que houvesse tantas vantagens em entrar para o exército. Neste momento, o comunicador nas mãos de AI tocou. Depois de olhar para baixo, AI disse a você: vá se trocar para o uniforme de combate, temos uma nova missão. Meia hora depois, reunimos no campo de treinamento. Após meia hora, você vestiu o uniforme de combate novinho e chegou ao campo de treinamento. Tudo bem, já que todos estão aqui, vou falar sobre nossa missão desta vez. Devido à crescente escassez de energia na cidade, muitas pessoas estão enfrentando problemas com a eletricidade e abastecimento de água. Portanto, nossa missão desta vez é ir a uma usina elétrica abandonada, ocupada por demônios, e recuperar um projeto. Lá, sabemos que há 2 demônios de fogo de nível ouro, mais de 10 servos de nível prata, e centenas de diabretes. À medida que a voz de Qin Feng soou, as expressões das pessoas ficaram sérias. Esta missão realmente não é simples. Do outro lado, na capital imperial, Bai Yanan está falando com alguém. O alvo já deixou o acampamento do grupo de caça aos demônios. Mais tarde, vou enviar a localização detalhada para vocês. Lembre-se, corte o mal pela raiz, não deixe testemunhas. As pessoas relacionadas também não devem ser poupadas. Após um tempo, você e Qin Feng e os outros chegaram à usina elétrica abandonada. Apenas vi cerca de 10 diabretes. Estavam dispersos vagando pela usina. Essas bestas não gostam de luz solar. Então, vamos aproveitar agora para nos infiltrar na sala de arquivos. Encontrar os planos não deve ser difícil. Qin Feng tem um mapa em mãos, que marca claramente a localização da sala de arquivos. Capitão, eu vou. O meu também é da classe Espírito, especializado em se esconder. Desde que você tenha cuidado, não fará quase nenhum som. É difícil ser notado. Após uma breve reflexão, Qin Feng acenou com a cabeça. Tenha cuidado. An-Yi acenou firmemente com a cabeça e então partiu silenciosamente. Depois de fundir-se com o espírito em silêncio, ele se aproximou cautelosamente do arquivo. Após evitar uma patrulha de diabretes, An-Yi conseguiu infiltrar-se no arquivo. Todos soltaram um suspiro de alívio. A missão já estava metade cumprida. Agora, era só esperar e encontrar os documentos. A missão de retirada segura foi um sucesso. No entanto, no instante seguinte, uma granada incendiária caiu repentinamente em direção ao arquivo. Em seguida, centenas de demônios surgiram de todos os lados, cercando o arquivo. Não é bom. Fomos enganados. O rosto de Qin Feng instantaneamente se tornou sombrio. Qual diabrete fez isso? Wu Lei, sempre de bom humor, não conseguiu se conter e xingou baixinho. Seus olhos estavam cheios de ferocidade. Ele olhava ao redor, procurando pelo responsável. Capitão, estamos em apuros. Cada vez mais demônios estavam se aproximando. Se eles descobrirem AI, ele provavelmente terá um destino terrível. Você observa atentamente os movimentos dos demônios. Neste momento, seu rosto mudou. Qin Feng, ao ver isso, gritou com raiva. Como eu trouxe vocês para fora? É assim que eu vou levá-los de volta. Todo o time do amanhecer atacou. Assim que terminou de falar, seus músculos começaram a se expandir rapidamente. Em um instante, ele se transformou em uma abominação. Com um salto, ele aterrissou na frente do arquivo. Como uma parede, ele impediu os demônios ao redor de se aproximarem. E o Lei instantaneamente se transformou em um urso esquelético gigante. Ele abriu a boca enorme e soltou um rugido ensurdecedor. Então, ele começou a avançar entre os demônios, derrubando os demônios um por um. Neste momento, Zhou Yu emanou uma aura mágica misteriosa. Em você e nos 3 de Qin Feng. Então apareceu um escudo semi-transparente. Você lançou a magia dos raios imediatamente após fundir-se com o Imperador. Vários relâmpagos desceram como um castigo divino. Imediatamente, 2 ou 3 dezenas de demônios se transformaram em cinzas. Entre eles havia 2 ou 3 demônios de nível prata.
Vendo que muitos demônios foram eliminados, o demônio de fogo de nível ouro não conseguiu ficar parado. Viu-se que o demônio de fogo estava envolto em chamas ardentes. Ele estava lentamente se aproximando de vocês. Saia da frente! A abominação que se transformou Qin Feng. Sem hesitar, ele avançou em direção ao demônio de fogo. Os dois colidiram instantaneamente, produzindo um estrondo ensurdecedor. Isso não é bom! Outro demônio de fogo está se aproximando. Antes que você pudesse soltar um suspiro de alívio, a voz estridente de Zhou Yu soou ao seu lado. Desta vez, só podemos contar conosco. O Lei se transformou em um urso esquelético gigante, direto em direção ao demônio de fogo. Zhou Yu, ao ver isso, instantaneamente lançou 2 feitiços. Um foi um escudo para proteger o Lei. O outro foi um feitiço de dispersão para enfraquecer o demônio de fogo. Embora as chamas ao redor do demônio de fogo tenham sido realmente enfraquecidas um pouco, ainda assim destruíram facilmente o escudo de Wu Lei. Mas no instante seguinte, um som surdo de repente ecoou do corpo do demônio de fogo. E logo em seguida, ele retrocedeu alguns passos. O capitão já acabou tão rápido? A primeira coisa que Wu Lei pensou foi que o capitão havia atacado. Afinal, esse nível de batalha só pode ser enfrentado por um guerreiro de nível dourado. Mas ao ver claramente a figura que havia repelido o demônio de fogo, os olhos de Wu Lei começaram a pulsar furiosamente. Wang Jiu, você na verdade. Equipe. Você está bem? Você não respondeu ao olhar de Wu Lei, mas ficou fixamente olhando para o demônio de fogo à frente. Afinal, eu só estou no nível de bronze. O golpe que acabei de desferir não poderia causar muito dano. Eu estou bem. Mas você, garoto, você realmente sabe como me surpreender. Agora eu posso ter certeza. Sua resistência corporal deve ter alcançado nível dourado. Com a confirmação do Wu Lei, você se aproximou silenciosamente dele. Capitão Wu, a próxima será uma luta difícil. Com a sua adição, a pressão sobre Wu Lei diminuiu consideravelmente. Juntos, vocês podem mal conseguir enfrentar o demônio de fogo. Mas, com o passar do tempo, seus ataques não são mais tão afiados. Até mesmo você começou a ser afetado pela temperatura das chamas. É como se estivesse dentro de uma fornalha. Capitão, minha missão foi concluída. De repente, An Yi saiu correndo da sala de arquivos. Ele estava segurando um cofre prateado. Mas, ao ver a situação da batalha lá fora, ele ficou completamente paralisado. A missão foi cumprida. Vamos nos retirar. Qin Feng percebeu An Yi pelo canto do olho. Em seguida, deu a ordem em voz alta. Ao mesmo tempo, tentou se afastar. Do outro lado, você e Wu Lei também suspiraram aliviados, já que a missão foi concluída. Não há necessidade de brigar com esses demônios até o fim. Mas, como um demônio de nível ouro, também possui uma inteligência não inferior à dos humanos. Eles também perceberam suas intenções. Imediatamente emitiram um rugido. Aqueles diabretes de nível bronze, temendo serem afetados, com os demônios de nível prata, como se tivessem tomado um estimulante, cortaram instantaneamente sua rota de fuga. Humanos, serão todos sepultados aqui. O demônio de fogo olhava para o grupo cercado, muito satisfeito. Vocês humanos têm uma frase que diz: vocês acham que têm controle sobre nós? Mesmo assim, eu vou abrir um caminho com sangue. Qin Feng tomou uma decisão imediata. Decidiu sacrificar-se para dar cobertura a todos. Capitão, não pode ser. Wu Lei gritou com raiva. Neste momento, ele já sabia o que Qin Feng ia fazer. Queimar o fogo da alma. Trocar um curto período de tempo por um poder poderoso. Uma vez que fizer isso, Qin Feng e a abominação do espírito contratado serão queimados até virarem cinzas. Capitão, esperem mais um pouco. Eu já enviei a mensagem de socorro há muito tempo. Zhou Yu também emitiu um som agudo. Não dá mais tempo. Sacrifique apenas a mim. Vocês têm como escapar. 1 por 4. Eu vou lucrar com isso. Qin Feng riu alegremente. O que acontece com a vida já não importava mais para ele. Como vou trazer vocês para fora? Eu tenho que decidir como vocês voltarão. Capitão Qin, Capitão Wu, as coisas ainda não chegaram a esse ponto. Eu ainda tenho um plano, mas preciso de tempo. Justo nesse momento, sua voz fria e severa de repente ecoou nos ouvidos de todos. Todos ficaram surpresos ao ouvir isso. Qin Feng, instintivamente, quis perguntar algo. Que maneira você tem? No momento seguinte, um trovão repentinamente ecoou entre o céu e a terra. O brilho deslumbrante dos relâmpagos fez o céu e a terra tremerem. Mas desta vez, o poder do trovão continuava a se acumular no céu. E não descia por um longo tempo. Você, seu idiota, está prestes a fazer algo grande. Uma sensação de frio repentina surgiu no coração de Qin Feng. Ele, nas nuvens de raio, sentiu uma força aterrorizante capaz de ameaçar os metais preciosos. Impedi-lo. As vozes das duas criaturas de fogo de nível ouro também se tornaram sombrias e frias.
Elas, evidentemente, também sentiram a ameaça. Estou disposto a arriscar minha vida. E não posso deixar ninguém perturbar o rei. O Ulei gritou alto. E avançou de forma imprudente em direção ao demônio de fogo. No instante seguinte, o demônio de fogo formou uma grande espada de chamas. E a brandiu em direção ao Ulei. Este golpe lançou o Ulei para longe. O Ulei foi lançado para fora do domínio das chamas. O corpo do espírito sofreu um forte golpe. O Ulei também não conseguiu manter seu estado de fusão e se tornou humano. E quanto ao nível dourado? Não é como se você ainda não tivesse me vencido. O rosto de Ulei exibiu o sorriso de um vencedor. Um nível prateado. Suportar um golpe total de um nível dourado sem se render é um verdadeiro feito. Isso já é considerado um milagre. Humanos, você está se gabando cedo demais. Como você vai se defender se eu atacar novamente? O demônio de fogo mais uma vez usou suas habilidades. Ele concentrou sua energia e formou uma espada longa brilhante de fogo, querendo ferir o rei. Primeiro, você terá que passar por mim. No momento seguinte, uma figura apareceu de repente na sua frente. E essa pessoa era Ai. E eu também. Acompanhado por uma voz rouca. A única mulher do grupo, Zoe, também mostrou um momento onde as mulheres não ficam atrás dos homens. Podiase ver o poder da alma de ambos explodindo com toda a força. Pretende lutar contra a espada de fogo. No momento seguinte, a espada de fogo desceu cortando. Mas An Yi e o outro não tinham intenção de recuar. Eles estavam determinados a lutar contra a espada de fogo. De repente, um trovão ensurdecedor ecoou pela terra e céu. Um raio roxo com a espessura de um barril de água caiu do céu como um dragão monstruoso e ameaçador. Lançou-se ferozmente contra o demônio de fogo de nível dourado. Eu já disse. Ainda temos uma chance de sobrevivência. Sua voz ecoou suavemente nos ouvidos de todos. Esse trovão que desceu do céu é sua obra-prima. O demônio de fogo, ao sentir o perigo se aproximando, apressadamente desistiu de atacar An Yi e os outros. Brandindo a espada de fogo em suas mãos, cortou em direção ao trovão que descia do céu. Ouviu-se então um som. O trovão imediatamente entrou no corpo do demônio de fogo. O demônio de fogo de repente explodiu em inúmeros pedaços. Demônio de ouro. E assim aconteceu, embora já estivesse mentalmente preparado. Mas quando isso realmente aconteceu na frente de todos, todos ainda ficaram impressionados. Parabéns, hospedeiro, por eliminar o demônio de ouro. Você ganhou 10.000 pontos de poder da alma. A missão foi concluída. Receba a recompensa. Uma transformação corporal ocorreu. No instante seguinte, você sentiu uma onda de cansaço. Seu corpo desabou mole. Felizmente, An Yi foi rápido. Ele rapidamente te segurou, evitando que você caísse no chão. Wang Jiu. O que aconteceu, Wang Jiu? Está tudo bem. Deve ser que você se esgotou e sobrecarregou seu corpo. Você desmaiou brevemente. Deve acordar a qualquer momento. Após uma rápida verificação do seu estado físico, Qin Feng soltou um suspiro de alívio. Isso é bom. Ao ouvir isso, todos também suspiraram aliviados. Capitão, já que a missão foi concluída, então, nós também devemos ir, certo? Para onde vocês querem ir? De repente, uma voz sinistra ecoou. 3 figuras começaram a se aproximar lentamente do grupo do amanhecer. À frente, havia uma criatura com corpo humano e pernas de cavalo. Um espírito coberto de chamas azuis. Um cavaleiro dos espíritos de grau A. À esquerda, havia uma criatura de 5 metros de altura. Um espírito de aparência horrivelmente feia. Seu corpo estava coberto de cicatrizes de costura. Um gigante zumbi de grau B. À direita, havia um espírito completamente envolto em um manto, segurando um bastão de ossos na mão. Um lis de grau A. Inacreditavelmente, eram 3 pactuadores de espíritos de grau ouro. Sentindo a aura explosiva dos 3 pactuadores de espíritos, o coração do capitão Qin Feng despencou. Se entrassem em combate, eles não teriam chance. O cavaleiro dos espíritos avançou passo a passo. Seus ocos olhos vasculharam todos à sua frente. Finalmente caiu sobre você. O objetivo da nossa jornada não tem relação com vocês. Contanto que vocês nos entreguem aquele garoto, vocês poderão partir em segurança. Um grupo deve estar organizado. Vocês precisam escolher compartilhar a vida e a morte com seus companheiros, para que possamos eliminar todos vocês. O gigante costurado falava de maneira estranha. Seus olhos estavam cheios de um entusiasmo sanguinário. Qin Feng gritou com raiva. Instantaneamente, ele se fundiu, transformando Oz em uma abominação de 5 metros. Um soco atingiu o cavaleiro espiritual à sua frente. Ninguém esperava que Qin Feng explodisse de repente. Portanto, esse soco atingiu exatamente o corpo do cavaleiro espiritual. Instantaneamente, ele foi lançado para longe. Corra! Qin Feng gritou e correu na frente. Os membros do grupo da Aurora rapidamente o seguiram. De repente, o Lis levantou seu bastão de ossos. Liberou a fogo da alma.
O fogo da alma verdejante cai como chuva, envolvendo todos. O gigante costurado atacou diretamente Zhou Yu e os outros. É melhor escolher os caquis mais moles. Ele sabe que Qin Feng é difícil de lidar. Então ele quer lidar primeiro com os membros da equipe, exceto Qin Feng. Esse grupo de animais. Eu não vou deixar você ter sucesso facilmente. Wu Lei segurou os punhos com força, os olhos cheios de fúria. Ele já foi gravemente ferido. Não conseguirá mais fundir espíritos por um tempo. Item foi então que Zhou Yu estava liberando sua força o máximo que podia, colocando um escudo em todos vocês. Zhou Yu e você. De repente, Wu Lei soltou um grito, porque ele percebeu que apenas Zhou Yu não tinha um escudo mágico. Eu só posso fazer isso por enquanto. Zhou Yu sorriu tristemente. Eu realmente não tenho o poder da alma sobrando para lançar um escudo mágico para mim mesma. Eu espero que vocês consigam viver bem por mim. No instante seguinte, as chamas alegres e tristes caíram do céu. O punho pesado do gigante suturado despencou como uma estrela cadente. No entanto, uma sombra negra piscou e bloqueou esse golpe pesado com facilidade. Eu realmente não esperava que eu tivesse dormido apenas um pouco, e acabei ficando assim. Então você se virou para olhar para todos. Recentemente, vocês lutaram com todas as suas forças para me proteger. Agora é minha vez de protegê-los. Capitão, as coisas que você não conseguiu fazer, deixe que eu as complete. Deixe-me levar vocês para casa. Você realmente acordou. Ao longe, o Cavaleiro da Alegria e da Tristeza ficou um pouco surpreso. Ele não esperava que você pudesse se levantar novamente. Quem deveria estar deitado são vocês. Seu olhar percorreu as três figuras transformadas em espíritos. Sua voz era incrivelmente fria. Deixe-nos deitar. Eu admito que você realmente tem alguma força, mas diante de nós três, você não tem como vencer. Após o Cavaleiro Espectral emitir um grunhido, de repente, ele lançou um ataque contra você. Rápido, desvie. Esta é uma habilidade de ataque. Qin Feng soltou um rosnado. Ele já havia sentido em sua pele a força do golpe do Espírito Cavaleiro. Mesmo uma abominação de corpo forte não aguentaria um golpe de espada. Todos viram um flash de luz branca. O Espírito Cavaleiro já estava à sua frente, e ele brandia sua espada de ossos. Ele golpeou em direção ao seu pescoço. Mas o que aconteceu a seguir não foi como todos imaginaram. Pelo contrário, a espada de ossos do Espírito Cavaleiro cortou seu pescoço, como se estivesse cortando um metal duro. Faíscas voaram. Como isso é possível? Você não passa de um lixo de nível bronze. Vendo que sua espada não havia cortado sua cabeça, o Espírito Cavaleiro olhou para você, incrédulo. Você já terminou? Agora é a minha vez. Você sorri levemente, com uma expressão extremamente fria. Como um leão furioso, você avança em direção ao Espírito Cavaleiro. A vontade de lutar arde. O Espírito Cavaleiro, ao ver isso, também avança em sua direção sem hesitação, e libera uma habilidade para si mesmo. No momento em que vocês estão prestes a colidir, você se move habilidosamente, evitando seu golpe com a espada, e, com um soco poderoso, quebrou sua espada longa ao mesmo tempo. Derrubou o Espírito Cavaleiro no chão. Sua força é realmente mais forte do que a abominação. O Espírito Cavaleiro ficou atordoado. Ele não esperava que um jovem de poder da alma no nível de bronze pudesse liberar uma força mais aterrorizante do que a de um ouro 3 estrelas. Antes que o Espírito Cavaleiro pudesse se levantar, seus socos caem como gotas de chuva. Cada soco contém uma enorme força. Chefe! O gigante costurado emite um rugido furioso. Aquela voz ecoava pelo vale como um trovão. Ele brandia um enorme braço e varreu em sua direção. Você aproveitou a oportunidade e avançou rapidamente. Rápido, você contornou o gigante costurado. Com as duas mãos, agarrou uma das pernas do gigante. Com força, você arrancou a perna de seu corpo. Aproveitando o momento em que o gigante costurado perdeu o equilíbrio e caiu, você agarrou a outra perna dele com as duas mãos. Usando toda a força do seu corpo, você o levantou. Em seguida, você o derrubou pesadamente no chão. E assim fez repetidamente, uma vez após a outra. O poder que o Wang Jiu liberou de repente é um pouco exagerado, não é? Um lutador de nível ouro parecia um pintinho diante dele. Wu Lei e os outros ficaram tão surpresos que não conseguiam fechar a boca. O gigante costurado, sob seus ataques, não conseguia mais manter o estado de fusão e revelou sua verdadeira forma. Era uma sombra negra e gorda. Neste momento, também estava paralisada como o Cavaleiro Espectral, deitada no chão, imóvel e indefesa. Você apenas lançou um olhar para a figura parecida com um cachorro. Então, seu olhar se fixou em um Lis à distância. O Lis já havia parado neste momento, vendo dois companheiros mais fortes que ele. Aterrorizado por você tê-los derrotado facilmente, suas mãos secas começaram a agitar-se no ar. Ele começou a recitar um feitiço antigo e maligno. À medida que o feitiço soava, o chão ao redor começou a tremer.
Esqueletos começaram a emergir do solo. Sem dúvida, eram Lis de nível ouro. O exército de espíritos convocado já estava em formação. Sua única desvantagem era ser um pouco fraco. Você observou esse exército de espíritos que cobria a terra, mas os cantos de sua boca se ergueram levemente. Num instante, você lentamente levantou as mãos. Comece a concentrar seu poder mental. As nuvens no céu começaram a rolar violentamente. Um relâmpago ofuscante brilhou entre as nuvens. Ulisses ficou chocado ao ver essa cena. Ele percebeu que você estava prestes a lançar uma poderosa mágica. Não querendo se tornar um alvo vivo, ele não hesitou mais. Virou-se para tentar escapar. Não pense em correr. Com um movimento de uma mão, o trovão no céu rugiu como um dragão furioso. Seguiu em direção ao caminho de fuga do Lis. O trovão instantaneamente atravessou o corpo do Lis. Seu corpo seco começou a soltar fumaça. O manto negro que ele vestia foi reduzido a cinzas. Por fim, o corpo do Lis se transformou completamente em uma pilha de carvão. E aqueles espíritos que vinham em sua direção, no momento em que o Lis foi morto, pareciam ter perdido o controle e desabaram no chão. Transformou-se em um monte de ossos e poeira. Parabéns ao anfitrião por eliminar o Lis de 2 estrelas douradas. Ganhou 12.000 pontos de poder da alma. Eliminou o zumbi de uma estrela de bronze. Ganhou 10 pontos de poder da alma. Eliminou o esqueleto de uma estrela de bronze. O espírito invocado. Também pode ativar o talento de pilhagem, ouvindo o aviso repentino do sistema. Você fica surpreso. Ao mesmo tempo, após ganhar quase 20.000 pontos de poder da alma, seu nível também superou instantaneamente a 8 estrelas de bronze. Como você conseguiu subir de nível novamente? Se continuar assim, você vai me superar. Ao ver que você já terminou. Neste momento, o Lei e os outros também se aproximaram de você. Não esperava. Realmente não esperava que todos nós sobrevivêssemos. Qin Feng olhou ao redor, absorvendo a cena da batalha devastada. Ele deu um joinha para você. Desta vez, se não fosse o Wang Jil, provavelmente estaríamos mortos aqui. Embora tenha tomado a decisão de seguir em frente antes. Após sobreviver, Zhou Yui ainda suspirou. Depois de ouvir as palavras de Zhou Yui,